Aí pessoal, bom dia. Hoje já é dia 21 de janeiro, né? Vamos aqui para a leitura do capítulo 20 do João. Já passamos, ontem foi o 19, quando teve a crucificação de Jesus, onde ele se entregou, né? Por nós, por amor de nós. E hoje o capítulo 20 começa sobre a ressurreição, né? Ele morreu na sexta, e o domingo, né? Que é o primeiro dia da semana, que era o domingo da festa de Páscoa lá também, é o dia da ressurreição. Vamos começar aqui. Vou colocar aqui o ajudador. Evangelho de João, capítulo 20. A ressurreição. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam, a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Aí tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: Mulher, por que choras? Ela lhe disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, né? Que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe disse essas coisas. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntados. Deixa eu recapitular aqui, eu fiquei meio emocionado. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Disse, né? Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes lhes são retidos.
Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, e estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-me no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu-lhe e disse-lhe: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo e Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém. 31 versículos. O próximo é o 21. Nossa, muito muito lindo ler assim com atenção. Você vai sentindo, né? Assim, pelo menos eu vou sentindo aqui as palavras. As palavras de Jesus são escritas de vermelho aqui nessa minha Bíblia. E é muito forte. Porque se a gente, quando lê assim, passando por cima das coisas, a gente nem entende, mas lê com calma, com atenção, entendendo o que está lendo, prestando atenção nas palavras, é muito forte. É muito forte. Não precisa nada mais do que isso. Só uma leitura atenta, imaginando a cena, imaginando a situação, né? Porque depois de tanto sofrimento, tudo que ele prometeu se cumpriu. Tudo que estava escrito na Bíblia sobre a sua vinda, sobre a sua morte, sobre a ressurreição, quando ele fala, né? Derruba esse templo, que em 3 dias ele estará de pé. Ele se referindo a ele, ao templo, né? O corpo físico. E os fariseus, as pessoas em volta não entenderam o que ele estava falando. Ele estava falando disso, que ele ia morrer e ia ressuscitar ao terceiro dia. Como várias vezes ele falou, e aqui estava se cumprindo, ele apareceu para os discípulos, se apresentou, abençoou eles, encheu eles do Espírito Santo e deixou, mais na frente ele vai deixar a missão, né, de pregar o evangelho a toda criatura. E graças ao amor de Deus através de Jesus Cristo e a perseverança desses primeiros irmãos na fé aqui, após Jesus, né, que teve o pai da fé que é Abraão, mas não é isso aqui, depois de Jesus, isso aqui, pela perseverança, pelo amor, por entender o amor de Deus sobre nossa vida, por entender a vida de Jesus, tudo que ele fez, que foi por amor de nós, para nos dar uma esperança. Esses homens perseveraram duramente nessa terra tão difícil de viver que era naquela época, que também está tão difícil de viver hoje, né? Que as coisas estão invertidas. Eu vim até conversando agora há pouco com um conhecido aqui sobre isso, como a inversão de valor está tão grande. Naquela época já tinha isso, e agora cada vez mais, inversão de valor, onde a verdade virou mentira, e a mentira é a verdade, tem que se engolir e tem que aceitar e pronto. Você não tem mais liberdade de pensar, você não tem mais liberdade de escolher, o que você escolhe não vale, é o que o sistema quer, e estamos vivendo desse jeito, mas ele deixou tudo escrito aqui na Bíblia para nós, para nos dar esperança. Assim como ele fez por nós, ele vai fazer tudo o que prometeu, tudo vai se cumprir. E para todo aquele que não crê, como termina aqui, tem as vidas, o último. Porque essas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Tudo isso foi feito e está sendo feito, está sendo cumprido para que nós possamos ter nossa vida com Deus. A morte de Jesus nos restaurou, nos trouxe paz com Deus. E a grande dádiva de Deus, né, que é a nossa vida eterna com Ele. Porque quando tudo isso aqui passar, quando tudo acabar, nós temos a esperança, com fé em Jesus Cristo, que
algo muito melhor vamos ter na presença de Deus, tá bom? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, sua família, e que todos possam crer que esse amor tão grande foi por mim, foi por você, e para quando a gente receber, crer nesse amor, nessa verdade, a gente possa transmitir para outras pessoas, tá? Deus abençoe, fique com Deus.